Bom pessoal, bom dia a todos. Então, na aula passada a gente começou a falar sobre alguns modelos que a gente pode usar para determinar propriedades e trabalhar com termodinâmica, né? Basicamente a gente falou sobre gases, então gás ideal e um gás de Van der Waals, ideal também, né? Que tem a possibilidade de se tornar líquido, então é um fluido, né? Diferentemente do que acontece no caso do gás ideal, que sempre é gás em qualquer temperatura. E agora a gente pode falar de alguns outros modelos, né, que são também interessantes para investigar propriedades e fazer, né, uso de termodinâmica em situações que são mais gerais. Então vamos lá. O primeiro modelo, né, é o modelo de radiação eletromagnética. Então, e a ideia aqui é que se você tem uma cavidade, por exemplo, né, você tem radiação eletromagnética dentro dessa cavidade, né, estando a cavidade a uma certa temperatura T, você tem emissão e absorção, né, de radiação a partir dessa cavidade, né, ou na verdade de qualquer material que não esteja em T igual a zero, e aí a gente tem para isso, né, uma certa relação entre energia, pressão e etc. Então, pensando num recipiente, né, um vaso, um objeto, e aí isso vai, na verdade, levar a equações que estão ligadas com o corpo negro. Então, nesse caso, as relações são tem uma dependência com T na quarta para energia, né? Que isso daqui basicamente é a lei de Stefan-Boltzmann. E P igual a U sobre 3V, sendo que o sigma é uma constante. Que é a constante Stefan. Então, essas equações, né, não são funções de n, por causa que o número de partículas, né, não se conserva. As partículas são fótons nesse caso, né, são bósons.
Então essas equações de estado têm essa especificidade que não são funções de n. Isso na verdade acontece para coisas que são bósons. Daí para S, né, para achar S, dado essas relações aí, né? Então, S é 1 sobre TU, da equação de Euler direto, P sobre TV. Então, dessa daqui, a gente consegue T em função de U e V, e consegue então 1 sobre T em função de U e V. Né? Então, 27A, a gente tem T na quarta é igual a U sobre sigma V. T é U não quarto, sigma não quarto, V não quarto. E 1 sobre T, sigma não quarto, V não quarto sobre U não quarto. Aí a outra equação permite que a gente ache, né, P sobre T. Então, P sobre T, U sobre 3V vezes sigma não quarto, né, que tá lá, V não quarto e U não quarto, o que vai nos dar sigma não quarto U não 3 quartos, 3V não 3 quartos. Então, o S, né, vai ser sigma não quarto, V não quarto, U não quarto vezes U, mais sigma não 1 quarto sobre 3, U sobre V não 3 quartos, V, que é isso aqui. De modo que vai ficar 4 terços de sigma não quarto, U não 3 quartos, V não 1 quarto. Essa é a entropia, né, para radiação eletromagnética. Então, um gás de fótons, na verdade, né, que se estabelece um recipiente que está em equilíbrio térmico, né, com radiação que emite e absorve a partir dele. Então esse é o primeiro modelo, a gente pode usá-lo eventualmente, né? Daí, o próximo, a gente pode fazer um modelo para um material polimérico, um elástico, né? E aí, aqui no caso, né, aí a gente tem que fazer a devida correspondência entre o que seria, pensando num objeto tridimensional, né? Então, gás, por exemplo, que tem pressão, e no elástico, que basicamente é um objeto que é unidimensional, né? Que você então estica, né? Faz uma tração nele. Então, nesse caso, então, pressão, né, que é exercida, né, comparando com uma tração que você faz estica elástico, a gente tem que fazer uma correlação, né, entre tração e pressão.
E aí nesse caso, né, como a gente tem que essas coisas agem de forma oposta, né? Então, tração, na verdade, corresponde a menos P. E aí, né, e volume V vai corresponder, né, a um L, que é o comprimento do elástico. Daí a gente tem duas propriedades que são, né, verificadas quando a gente tem elásticos, ou modelos polimétricos em geral, né? E aí, quando a gente vai desenvolver equações de estado fenomenológicas, a gente tem que levar em conta essas duas propriedades. Então, primeira. Quando você esquenta o elástico, a tensão aumenta. Então, se você pega o elástico, mantém ele preso em dois pontos, de modo que você mantém ele constante, se você esquentar o elástico, você vai ver que a tensão que ele exerce aumenta. E B, né, tem a ver com a energia interna. Então, a energia interna independe do L até um certo limite. Esse L0 é o limite elástico do polímero, quer dizer, até L0, se você solta, ele volta. Mais que L0, você deforma um polímero, né, permanentemente. Então, são duas propriedades. Primeira propriedade, né, esquenta, aumenta a temperatura, T aumenta. Tem que levar isso em conta. E a segunda propriedade é que a energia interna não depende do L, enquanto o L for menor que L0. Então, a gente representa essas propriedades da seguinte forma. Então, a energia interna vai ser a função da temperatura, mas não do comprimento, desde que o comprimento seja, né, até L0. C é uma constante. Aliás, desculpe, aqui não é L0. Aqui é L1. L1 é o comprimento elástico e L0 é o comprimento não deformado.
E a outra relação é para a tração, que vai ser expressa na forma BT L menos L0 L1 menos L0. Então essa é a forma de expressar as equações de estado, né? Lembrando que T corresponderia a menos P. Então, pensando em derivadas, né? Onde tem P, deveria ser menos tal. Tração. Então a gente tem o seguinte, para montar a equação, né, fundamental. Então, pensando aqui, né, ds 1 sobre t du mais, seria p sobre t, então é menos tal sobre t, e aí dv corresponde a dl. Então, pensando, né, que da equação do U sobre CL0 é T, então 1 sobre T é CL0 sobre U. CL0 sobre U deu. E aí, tal sobre T é isso, com um sinal de menos. B, L menos 00, L1 menos 00, vezes DL. Então, a gente tem o seguinte, né? Então, lembrar que isso aqui é 1 sobre T, o que é ds du. Então, ds du é 1 sobre T, que é, né, CL0 sobre U. Está integrando isso aí. Então, ds CL0 sobre U deu. Né? Então, S menos S0 CL0 ln de 1 U sobre o zero. E aqui aparece uma função, né, da outra variável, no caso é L. Ou S0 é uma constante, né? CL0 ln de U sobre o zero mais essa função aí. Daí, dessa, sai, né, que dsdl, dsdl, isso aqui seria dsdv, que é p sobre t. Então sai menos tal sobre L. Que por sua vez é igual, né, a aliás, desculpe, sobre T. Né, que por sua vez é menos B
L menos L0, L1 menos L0. Daí a gente reúne isso, né, com essa. Constante, para essa derivada aqui, que é a reação L, que é constante, então aqui só sobra, na verdade, df dl, que é igual a esse troço aqui. Então, df dl é menos b, L menos L0, L1 menos L0. Lembrar que isso embaixo é constante. E aí, a gente pega, passa isso para lá e integra. Então, quando a gente integra, né, a gente vai ter algo como isso. Onde o K é uma constante, né? Dá para melhorar essa expressão aí fazendo o seguinte. Menos B, L1 menos L0. Né? Vou colocar um 2 para fora. L1 menos L0. Daí aqui vai ficar L ao quadrado menos 2L L0. Daí vamos somar aqui um L0 ao quadrado e subtrair um L0 ao quadrado, ou seja, não alterei. Menos B, 2L1 menos L0. Aqui tem L menos L0 ao quadrado, né? Que é isso. E remover isso aqui. Mais K. E isso igual a menos B sobre 2. L menos L0, L1 menos L0 aqui ao quadrado. Mais B, L0 ao quadrado sobre 2, L1 menos L0. Sendo que tudo isso daqui é uma constante, que depois eu vou juntar, né, com o outro constante que tem a entropia. Então, voltando lá na equação de entropia, que é 34. Então, fica-se com S igual a 1 S0 aí, que é uma constante,
mais CL0 U sobre o zero mais, que no caso é um menos B sobre 2 L menos 00 L1 menos 00 aqui ao quadrado mais BL0 ao quadrado 2L1 menos 00 mais K, de modo que, reunindo todas as constantes numa coisa só, então um S00 mais CL0 Ln de U sobre U zero menos B sobre 2 L menos 0 ao quadrado L1 menos 00. Então essa é a entropia para o elástico, que é a equação fundamental para esse caso aqui. E aí, eventualmente, a gente pode calcular algumas coisas aí, né, de que seja interessante para investigar um modelo, né, em que a gente tenha um elástico. E aí, para terminar, né, pensando em modelos interessantes, a gente pode pensar agora no modelo magnético. Então, as propriedades magnéticas e as relações em termos de dinâmica e propriedades magnéticas são importantes, né? Então é importante a gente ter um modelo magnético. Então aí a gente tem que ver quem que é a variável extensiva e quem que é a variável intensiva. A variável intensiva é o campo magnético. E a variável extensiva é o momento de dipolo magnético. Tá? Não é a magnetização, é o momento de dipolo magnético. Magnetização é uma densidade volumétrica. Né? E aí, tendo isso na cabeça, então nesse caso, pensando na formulação da energia, a gente vai ter U com função de S, V, e aí M e N, como já tinha antes. Né? E aí a relação entre intensiva e extensiva, né? Vai ser que o componente I do campo magnético vai ser a derivada de U com relação a componente I do momento de polo magnético, sendo as outras coisas todas elas constantes. Daí a gente vai ter uma relação de Euler também.
U vai ser TS menos PV, como antes, só que agora vai ter um B escalar M. Tá? E vai ter uma relação de Gibbs-Duhem também, só que agora vai envolver campo magnético. Então, ST menos VDP mais MDB mais NDMI igual a zero. Só para a gente ilustrar, né? Para um sistema paramagnético, a gente pode ter uma relação fundamental com a seguinte forma. Então, pensando num sistema paramagnético, né, teórico, né, só para a gente poder eventualmente trabalhar e achar algumas coisas. Pode ser escrito assim. Onde a gente tem aqui, né, T0 e M0, né, são constantes aqui. Essa equação fundamental, inclusive, não depende de V. E aí, com esse modelo proposto teórico para um sistema paramagnético, a gente pode eventualmente determinar coisas, né, a partir disso e, né, investigar o que aconteceria nesse caso magnético, né, para a gente poder então tirar propriedades. Tá? Então, esses são os nossos modelos simples, né? E a gente então agora, a partir desses modelos, pode tirar propriedades. E aí, especificamente na próxima aula, a gente vai ver, né, sobre algumas propriedades importantes que a gente tira, né, que são, que a gente chama de derivadas segundas das relações fundamentais, né? São propriedades que são propriedades físicas que, de fato, são diretamente mensuráveis. Por exemplo, né, coeficiente de expansão térmico. Tá? Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre isso, né, e aí, né, usar essas propriedades para fazer algumas coisas. Tá? Então, pessoal, curtiu, dá um joinha, né, se inscreve no canal e ativa notificações e até a próxima. Tchau!